Bem-vindo, irmão e irmã, que nos acompanha através deste programa Jardim da Igreja. Estamos na Canção Nova e chegamos até si através da televisão, da rádio ou da internet. Eu sou o Padre Jorge Guarda, Vigário-Geral da Diocese de Leiria e Fátima e também coordenador do Serviço de Animação Vocacional desta mesma Diocese. Através do programa Jardim da Igreja, procuramos levar até si o conhecimento dos inúmeros carismas existentes na Igreja e que deram origem a congregações religiosas, a movimentos de espiritualidade e de apostolado, a novas comunidades e a outro tipo de obras que enchem de beleza, de dinamismo e que abrem novos caminhos à vivência do Evangelho na Igreja e em favor do mundo, em favor do cumprimento da missão da Igreja de anunciar e testemunhar Jesus Cristo aos homens de hoje. Em cada semana levamos ao seu conhecimento exatamente um destes carismas e da obra que a partir dele nasceu. Hoje vamos dar-lhe a conhecer o carisma dos Irmãos de São João de Deus, um santo português, mas que iniciou a sua obra em Espanha, conforme iremos ouvir. E para nos desvendar os segredos desta vida admirável de São João de Deus e da ordem que a partir dele nasceu, temos connosco o irmão Alberto Mendes, que é também sacerdote, e a quem saúdo, a quem agradeço por um lado, e saúdo. Bem-vindo também, irmão Alberto. Muito obrigado. E também é com muita alegria que estou aqui convosco para, no fundo, divulgar um pouco o nosso carisma de São João de Deus, dar a conhecer, e saúdo com muita hospitalidade a todos que nos estão a ouvir também. Muito bem, antes de avançarmos mais, queria pedir-te que me dissesses, ou dissesse a todos aqueles que nos seguem, quem és, de onde vens, uma breve apresentação. Eu sou o irmão Alberto, sou irmão de São João de Deus, também sou padre. A nossa ordem não é clerical, é de irmãos. No entanto, temos esse privilégio desde o início para também alguns irmãos se ordenarem para servir no serviço pastoral das casas de saúde, onde vivemos, na hospitalidade. Daí que também sou as duas coisas, irmão e pá. Sou natural do Norte, de Amarante, e 41 anos, e que agora trabalho um pouco também na pastoral, juvenil e vocacional, e também como capelão. E que estás em Barcelos. Agora estou em Barcelos, brevemente também quase a mudar para Lisboa, para a Secretaria Provincial. Muito bem. Então, antes de avançarmos com esta nossa conversa com o irmão Alberto, vamos seguir uma peça que a equipa da Canção Nova preparou para nós e para si, para nos dar a conhecer melhor esta ordem de São João de Deus. É uma espécie de um retrato, um documentário que nos apresenta um retrato desta ordem. Prestemos então atenção. A Ordem Hospitaleira de São João de Deus foi fundada em Granada, Espanha, em 1550, data da morte de São João de Deus, um santo português de Montemor Novo, que, optando por amar e cuidar dos pobres e dos doentes durante a sua vida, quando morre, outros seguidores seus continuam a sua obra, hoje espalhada pelos 5 continentes, em 52 países, com mais de 300 obras de caridade, onde cerca de 1.100 irmãos consagrados e 40.000 colaboradores trabalham na missão hospitaleira em favor dos mais necessitados. São João de Deus, embora nascido em Portugal, com cerca de 8 anos, já se encontra em Espanha, não se sabe muito bem como. Talvez raptado, fugido, enviado pelos pais por alguma razão. Sabemos que em Espanha foi pastor, soldado, livreiro, ajudante de pedreiro em Ceuta. Várias coisas ele fez para se poder sustentar e ajudar outras pessoas em necessidade. A 20 de janeiro de 1538, tem uma conversão radical em Granada ao ouvir o sermão do pregador João de Ávila, hoje também santo. Nessa conversão, que alguns dizem que foi uma crise mental, é internado no Hospital Real de Granada, na ala reservada aos chamados loucos.
Aí começa a cuidar dos doentes e pede ajuda a Deus para fundar hospitais seus para cuidar dos doentes e pobres com mais humanidade. E ao ter alta começa então a pedir esmolas e a criar as suas obras de caridade a partir do nada. Como foi dito, quando morre a 8 de março de 1550, já tem seguidores que irão continuar os seus passos. Criaram muitas obras em todo o mundo. Seguiu-se a aprovação oficial como congregação e depois ordem. Beatificação e canonização do santo. E até ao século XVIII, a quando da expulsão dos religiosos, já se contavam cerca de 300 obras de São João de Deus pelo mundo. A ordem, em alguns países, nunca foi extinta e recomeça novamente o seu novo crescimento por todo o mundo até hoje, com quase o mesmo número de obras, 300 como antes, ainda que diferentes em variados âmbitos da saúde e a nível social, desde centros de psiquiatria, cuidados continuados, paliativos, albergues, hospitais, casas de saúde, entre outros. A missão dos irmãos e os seus colaboradores é fazer o bem bem feito, cuidando com técnica e humanismo a pessoa doente. Um carisma hospitaleiro que, sendo obra de Deus, nunca deixará jamais de operar em favor dos que mais precisam. Irmão Alberto, vimos através da peça que a Ordem de São João de Deus nasceu a partir de João de Deus. Quem foi, como viveu este homem? São João de Deus não é provavelmente o poeta, não é? Às vezes as pessoas confundem um bocado João de Deus com São João de Deus. São João de Deus é um santo português, alentejano, nasceu em Montemor Novo em 1495, já há muito tempo. Muitos anos. Há muito tempo, num contexto histórico muito especial também, e que pouco sabemos da sua infância. Sabemos é que quando ele tinha 8 anos, mais ou menos, ele aparece-nos em Espanha, em Oropesa, como guardador de rebanhos. Não sabemos muito bem como é que ele foi lá parar. Sabemos que, talvez, dizem alguns historiadores, e contam que talvez fosse raptado por alguém passasse pelo Alentejo. Alguns também contassem algumas histórias sobre os descobrimentos daquela altura e ele fosse atrás deles, nessa aventura também como criança, não é? Outros dizem ainda que a sua mãe estaria muito doente e que, como ele sabia que havia alguma medicação possível para a curar e talvez se fosse à procura dessa medicação salvava a mãe. Pronto, há muitas histórias à volta disso, mas não se sabe ao certo como é que ele saiu de Portugal para a Espanha. Depois lá em Oropesa teve uma vida normal, como pastor, na casa de um maioral que tinha um grande rebanho, até queria casar-se lá com a sua filha, ele disse que não queria. Depois vai para o serviço militar, naquela altura, 2 vezes aliás, que ele, como qualquer outro, vai também. Acontecem algumas coisas ainda no serviço militar que são lendas, de facto, que dizem que ele uma vez estava quase para ser condenado à forca, mas que passou alguém conhecido por lá e que pediu para o salvar e então safou-se desse acidente, digamos assim. Outras vezes dizem que ele ia a cavalo numa égua francesa nos Pirineus e que ia a correr tanto a égua que ele acabou por cair, ficou quase como morto, diz que lhe aparece Nossa Senhora para lhe dar água e ele recupera o sentido. São lendas, histórias que acontecem na história dos santos, não é? Para dar uma certa importância a alguns acontecimentos. O que é certo, o mais certo é a partir de uma certa altura, um grande acontecimento em Granada. Dizem que ele vai, a história diz que ele foi para Granada e é verdade, e aí também há a nossa história da Romã, o nosso símbolo é uma Romã, que é a tradução da palavra Granada, na cidade de Espanha. E é talvez uma lenda para explicar essa realidade, porque é que ele foi para lá. Dizem que o menino Jesus, ou uma criança, lhe aparece transfigurada em menino Jesus, que lhe diz
João, Granada será a tua cruz, a tua missão, para sabermos porque é que, ou imaginarmos porque é que ele iria para Granada ou não. Sabemos que era uma cidade, de facto, multicultural, com muitas dificuldades, ainda hoje é. Tem a parte antiga, a parte moderna, tem coisas muito evoluídas, muito modernas, mas outras partes com muitas necessidades, naquela altura também era. Fixou-se ali. Dizem que, também diz a história, que ali aconteceu uma coisa importante, em que São João d'Ávila, hoje São João d'Ávila, antigamente não era, naquela altura, estava a dar um grande sermão, lá, no dia de São Sebastião, dia 20 de janeiro. E muita gente acorria para lá, para a ermita, para ouvir o sermão. Ele também foi, e ao ouvir o sermão, revoltou-se totalmente, e aí as pessoas pensavam que ele estava louco. Alguns dizem que era uma crise espiritual, não é? Uma revolução interior que ele sentiu, muito forte, de achar que não estava a fazer aquilo que devia fazer, nem a sua entrega a Deus, lá está. E então revoltou-se dentro, ao ouvir o sermão. O sermão era muito, muito importante, chamava a atenção, sobretudo para aquelas coisas más da vida, para a nossa conversão diária, que devemos servir o próximo, estar mais perto dos outros, e ele via que não era bem assim na realidade. Via que era tudo muito bonito, quando estava a ouvir o sermão, mas fora, à porta da igreja, havia pedintes, havia leprosos, havia todo tipo de pessoas a pedir esmola e com fome e sem nada. Então, essa revolução interior que ele sentiu, digamos assim, que alguns dizem que é a tal crise psiquiátrica, levam a que alguns o metam no Hospital Real de Granada, que havia na altura, na parte dos loucos. Ele é internado aí como louco, ou seja, e vai estar aí durante algum tempo. Depois começa aí a sentir que a sua vida tem que ser de forma diferente ao serviço dos outros, sobretudo aquelas pessoas que não têm quem as defenda, não têm quem as ajude. E aqui o doente mental é que entra um bocado na vida dele, digamos, sentindo na própria pele o que era o tratamento da altura. Ele apanhava chicotadas, não é? Balas de água fria, balas de água quente, cortes, sabes, no filme também aparece, cortes na pele. Isto, no fundo, para as pessoas acalmar um bocado, era o tratamento que havia, não havia a medicação que há hoje, não é? Daí que era lógico isso acontecer. Mas ele, ao ver aquilo, sentiu logo, isto não pode acontecer. Estas criaturas de Deus, nós somos filhos de Deus todos, nós não podemos ser tratados assim. Então tem que ser de forma diferente. E ele disse logo, Deus me dê forças e coragem para quando sair daqui, possa, no fundo, criar obras minhas próprias para poder cuidar com a humanidade. E hoje temos a técnica e a humanidade juntas, não é? Que deve ser o nosso carisma sempre. Mas ele, no fundo, sentiu logo no início essa grande força, essa coragem de, ao sair, ao ter alta, depois teve, com a ajuda do São João d'Ávila, teve alta no hospital e então começou a pedir esmolas por Granada e a tentar construir alguma coisa para cuidar dos outros. E foi isso que aconteceu desde o início. Ele começou aí. Portanto, a partir daí vai desenhar-se, digamos assim, o início de uma obra. Então, como é que as coisas aconteceram a partir desse pedir esmola, desse começarem a cuidarem dos doentes? É muito interessante como é que começa a ordem, digamos assim, desde o início, que dois homens lá em Granada, ao ver aquilo que ele fazia, converteram-se, porque a vida deles não era lá muito boa. Por isso, um comandava, digamos assim, uma casa de prostituição, não é? E um outro era um assassino que tinha matado o irmão, com umas avanças que tinha havido. Então, pessoas nada recomendáveis. Exatamente, a nível vocacional nós estamos assim a olhar para pessoas que assim um bocado complicadas. Hoje em dia não sei o que é que aconteceria, não é? Mas naquela altura aconteceu mesmo, que ele, no fundo, fazia aquilo de uma forma muito natural. Eles, ao ver, e todas as outras pessoas à volta, ao verem aquilo, no fundo queriam segui-lo também, fazer igual. Então converteram-se totalmente, deixaram a vida que tinham e tentaram imitá-lo. Tentar pedir esmola também, como ele, e a tentar apanhar as pessoas, digamos, as pessoas que havia na rua, tipo sem abrigo, hoje em dia, podemos dizer, que não tinham nada, e metê-las em algum sítio. No início foi por baixo num pátio, que conseguiu, pelo menos ali estavam abrigadas, não é? As pessoas até não gostavam muito daquilo, mas ele disse, não, pelo menos aqui estão abrigadas da chuva e do frio, deixá-los estar aqui. E depois lá conseguiu, através das esmolas, arrendar um sítio, tipo um barracão, não é? Seria o primeiro hospital de São João de Deus, e levar para lá todos os doentes que conseguia, não é? E só depois, mais tarde, é que já quase perto da sua morte, que ele morreu muito novo, não é? Com 55 anos, morre muito novo porque ele não se cuidava, não é? Não cuidava da saúde, acaba por morrer uma grande pneumonia. Cuidava dos outros e dele mesmo. Esquecia-se de si, não é? E então, mas antes de morrer, ele já
tinha mandado construir um grande hospital lá em Granada, que hoje está lá ainda, com 2 grandes claustros, que era a imagem que ele tinha de onde ele esteve internado antes, não é? Então ele fez quase igual. E a partir daí Um hospital concorrente com outra qualidade. Exatamente. E começou a levar para lá os doentes, quer dizer, ele quando morreu ainda não estava totalmente concluído. Depois deixou os seus seguidores, claro, e naturalmente depois continuaram. E a partir daí começa a ordem depois a alargar-se por todos os sítios, não é? Porque até à expulsão das ordens religiosas nós vamos estar em 300 obras, digamos assim, espalhadas pelo mundo inteiro. Atualmente, a Ordem de São João de Deus está presente em 52 países. Ultimamente fomos para Timor, desde Portugal, não é? Mas em 52 países estamos presentes com várias obras apostólicas, chamamos nós, de centros de saúde, hospitais psiquiátricos, hospitais gerais, albergues, centros de SIDA, cuidados continuados, paliativos, em vários ramos, na área social e da saúde, digamos assim. Muito bem. O nome, Ordem São João de Deus. Porquê este nome e o que é que ele significa? É muito lógico, mas aqui em Portugal, não é? Porque em Itália é fate bene fratelli, fazei bem irmãos. Era, no fundo, aquilo que ele dizia pelas ruas, ao pedir esmola. Fazei bem irmãos a vós mesmos, dando esmola aos pobres. E, no fundo, na Itália ficou esse nome, ainda hoje, fate bene fratelli, é assim que somos conhecidos. O slogan, ou melhor, o apelo, deu nome à ordem lá em Itália. Exatamente. Mas, claro que aqui é o nome provavelmente dele, Irmãos de São João de Deus. Irmãos, lá está, porque ele não, digamos assim, há quem diga que ele não é fundador de nada, porque ele já não tinha a ideia de fundar institucional, com regras, tudo isso, não. Já não teve tempo para isso, não é? Possivelmente. Mas foi apenas o testemunho e o exemplo, e alguém o seguiu, e depois os que vieram atrás é que fizeram tudo isto. Aliás, quando foi... É muito interessante com o vosso programa, Jardim da Igreja, porque o Papa Pio V, quando eles foram a Roma, alguns irmãos, para aprovar a ordem, como instituto, ele teve uma expressão muito bonita. Ainda bem que faltava, é a grande flor que faltava no Jardim da Igreja. Portanto, estamos no bom caminho, confirmados no nome do programa. Exatamente, porque ao apresentar todo o programa ao Papa, naquela altura, ele aprovou que, de facto, era alguma coisa muito importante para a Igreja, a hospitalidade, o carisma da hospitalidade. E aquilo que os irmãos faziam, com testemunhos que os levaram a Roma para conseguir a aprovação. E claro que daí, a partir daí, em cada país, depois foi adaptando-se, não é? A cada realidade, a missão da hospitalidade, e depois o nome, claro, varia um bocado nas traduções e por aí. Mas, quando em Portugal, no Brasil, por exemplo, é Irmãos de São João de Deus. Trata-se de uma ordem hospitaleira exatamente por causa dessa dimensão da saúde mental, física, social, etc. Exatamente. O carisma é a hospitalidade, é o nosso carisma, que é o valor principal. Temos, atualmente, foram, no fundo, publicados os nossos valores oficiais, não é? Tipo a espiritualidade, o respeito. No fundo, a hospitalidade é o valor principal, digamos assim, onde se deve conduzir toda a ordem. Irmãos e colaboradores, porque é uma característica da Ordem Hospitaleira de São João de Deus, é trabalhar sempre com colaboradores, não é só com irmãos ou com padres, não é? Daí que, desde o início, aliás, os primeiros seguidores de São João de Deus, digamos assim, ele também não foi padre, não foi irmão, não foi nada, São João de Deus. Ele morreu sem ser nada disto, não é? Apenas era um homem como outro qualquer, só que tinha um carisma, uma vivência de hospitalidade muito forte e que conseguiu, no fundo, levar esta mensagem na prática do seu dia-a-dia e outros, ao verem isso, seguiram-no. Daí que, digamos, a nível institucional, foi mais tarde que tudo aconteceu, porque desde o início não, era tudo muito espontâneo. Claro, é quase sempre assim. Primeiro surge a vida, e depois é que a vida é organizada. Primeiro a gente nasce e depois é que nos é dado o nome. Exatamente. Mais ou menos. Em relação ao carisma, com frequência, um carisma pode ser definido como uma palavra de Deus, uma palavra evangélica, vivida de modo intenso ou de modo original por uma pessoa ou por um grupo de pessoas. No caso dos irmãos de São João de Deus, existe essa palavra bíblica no qual se reflete o carisma? Sim, há duas passagens principais, digamos assim, que até no dia de São João de Deus são os evangelhos que se pode escolher, que é Mateus 25, não é? O juízo final, em que naquela parte das obras de misericórdia, não é? Tive fome Vamos ler um bocadinho desse, não ler tudo, mas
Mateus 25, 31 a 46. Para que assim também aqueles que nos acompanham possam, se quiserem, além de ouvir, também lerem na sua própria Bíblia este texto. Diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua glória, acompanhado por todos os seus anjos, há de sentar-se no seu trono de glória. Perante ele vão reunir-se todos os povos e ele separará as pessoas umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. À sua direita porá as ovelhas e à sua esquerda os cabritos. O rei dirá, então, aos da sua direita: vinde benditos do meu Pai, recebei a herança ou o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era peregrino e recolheste-me, estava nu e deste-me de vestir, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ter comigo. Então os justos vão responder-lhe: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos peregrino e te recolhemos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei virá dizer-lhes, em resposta: em verdade vos digo, sempre que fizerdes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Muito bem, creio que não será difícil ver espelhado nesta página do Evangelho o carisma hospitaleiro dos irmãos São João de Deus. Exatamente. Aliás, São João de Deus dizia pelos corpos às almas, é a expressão dele. Vamos cuidar do corpo para depois chegarmos às almas, não ao contrário. E como Jesus fazia, aliás, a minha irmã estava à fome, não era? Multiplicava os pães, porque estavam cheios de fome, e depois dizia, falava, não é? Anunciava. E São João de Deus era um bocado assim também. Primeiro tinha que curar, não é? Que a pessoa estava com dor, com sofrimento físico, e depois, pouco a pouco, iria chegar às outras dimensões. Porque, aliás, no nosso carisma temos sempre presente as 4 dimensões principais de uma visão integral da pessoa, não é? Não só física, mas também social, psicológica, emocional, também espiritual. Tem que estar sempre presente, não é? Porque senão fica um bocado coxa. E às vezes um bocado nas obras de misericórdia acabar com um bocado tudo isto, que temos que chegar à pessoa toda. E as antigas e as modernas. Exatamente. Jesus poderia ter dito, era doente mental e acolheste-me, trataste de mim com respeito, com dignidade e ajudaste-me a manter uma vida digna, mesmo com as limitações de ordem mental. Então, explicitando um bocadinho melhor, como defines, o que é que caracteriza e como é concretizado o carisma hospitaleiro dos irmãos São João de Deus? O carisma é concretizado na prática do dia-a-dia, nas obras de misericórdia, podemos dizer assim. Claro que tem tudo que tem qualquer ordem religiosa, não é? A nível de vivência comunitária, de valores, tudo isso, mas depois na prática, o que nos diferencia de qualquer outra instituição, outra realidade qualquer, é o carisma da hospitalidade, como dizia, a partir da prática do dia-a-dia. Não é curar por curar só a nível físico, como dizia, mas a forma como se cura. Não é? Era interessante que os próprios doentes às vezes dizem isso também a nós. E a expressão que eles dizem às vezes conseguem reconhecer que as pessoas têm coração, mas não fazem uso dele. Não é? É interessante esta diferença de quem é cuidado tem essa visão, porque as pessoas percebem e sabem muito bem quando a pessoa é cuidada com o coração também, não é? São Camilo de Leles, também um homem da área da saúde, contemporâneo de São João de Deus, dizia colocar mais o coração nas mãos. Isto é, tem muito que se lhe diga, não é? Fazer o bem bem feito. Nós podemos fazer o bem mal feito. Costumo dar o exemplo, por exemplo, de que dar de comer é uma coisa boa, é uma obra de misericórdia, mas pode ser mal feito, não é? Muito mal feito, que isso é, se a comida for muito quente, a ferver, estamos a fazer mal. O ato é bom, mas mal feito. Daí que o carisma passa por aí, por colocar toda a humanidade junto da técnica, conjugar estas duas coisas, não é? São os cuidados médicos ou da enfermagem, assim, frios, não curam a pessoa. Não, e no fundo o nosso grande trabalho hoje em dia, que somos poucos, não é, a nível de irmãos em todo o mundo, mas o trabalhar com colaboradores é passar esta mensagem também a eles. Uma pessoa cuidada por um irmão ou por um colaborador leigo, não é, que não é religioso ou religiosa, no fundo tem essa marca especial e a pessoa sabe que é cuidada por alguém
que herdou isto de São João de Deus, não é? De cuidar de uma forma muito humana, mas respeitando sempre, claro, o rigor científico, a técnica como deve ser, mas nunca esquecendo a outra parte, senão fica um bocado, já não é o carisma, não é? Fica um bocado diferente. Então, no vosso, portanto, existe propriamente a comunidade, a ordem, com os irmãos, e depois existe a atividade propriamente dita em todas as instituições, em todos os centros, e depois cuidado com os colaboradores, com os profissionais que colaboram convosco. Como é que vocês harmonizam estas diferentes dimensões da vossa vida e como é que também, de alguma forma, encarnam? Porque tu és irmão e ao mesmo tempo sacerdote, mas entre os irmãos há médicos, enfermeiros e por aí adiante. Exatamente, cada um tem a sua profissão, digamos assim, técnica, não é? E depois, claro que, além de tudo isto, primeiro somos irmãos de São João de Deus, em primeiro lugar, não é? Depois, mais tarde, é que podemos estudar um outro curso que tem a ver com os nossos talentos, não é? A nossa vocação, digamos assim, profissional. Se eu tenho a vocação de enfermeiro, se calhar tenho que investir mais nessa área, estudar nessa área, não é? Depois de ser irmão. Ou então, no meu caso concreto, de ser padre, por exemplo, como assistente espiritual, capelão, cada um na sua área tem que trabalhar, digamos assim, com a identidade missionária, digamos assim, como hospitaleiro, não é? Com vida religiosa. A questão de conjugar tudo isto é, no fundo, arranjar este equilíbrio todo de centrar no essencial, que é a nossa missão da hospitalidade, o carisma, cada um dentro da sua realidade. Se é colaborador, trabalha como colaborador, não é? Está na sua casa, como qualquer outra pessoa, e vem fazer aquelas horas, só que não é, tem-se-me a dizer sempre a eles, não é como ir para uma fábrica, não é? Está no cuidado de pessoas. Daí que tem que ter este plus que deve ter sempre na sua vida pessoal e na sua vida profissional, tem que ter esta marca de identidade hospitaleira. Daí que nós agora também estamos a desenvolver uma outra área, que é a Escola da Hospitalidade, não é? Com vários temas, uma semana intensiva, por exemplo, de vez em quando, que damos a todos os colaboradores e irmãos, outras pessoas voluntários, outras pessoas, que no fundo querem aprofundar tudo o que é a hospitalidade. Aliás, aconteceram agora 2 grupos de 30, 60 pessoas no norte, em Barcelos, e em outubro vamos terminar aqui em Fátima, com todos os grupos, para terminar, no fundo, esse curso, essa turma, essas 2 turmas, para vivenciar o que é a hospitalidade entre todos, não é? Toda a família hospitaleira de São João de Deus, nós temos irmãos, colaboradores, benfeitores, amigos, familiares, as próprias pessoas assistidas nas nossas casas, fazem parte desta grande família. E tem que viver esta marca da hospitalidade. Uma marca, não é uma marca qualquer, mas uma marca de identidade que identifica a pessoa. E, no fundo, todos, qualquer um na sua realidade, a partir da sua realidade, tem que vivê-la e tem que harmonizá-la na sua vida e demonstrá-la na prática, do dia a dia. Os irmãos de São João de Deus, quantos são? Todo mundo? À volta de 1100 atualmente. É uma família grande. Não muito, já foi muito mais, não muito estamos a diminuir. Necessidades. Exatamente. Os colaboradores são voluntários ou são profissionais ou uma coisa e outra? Tem as duas coisas. Tem os profissionais assalariados, não é? Um emprego normal, e tem os voluntários, pessoas voluntárias, como qualquer instituição tem voluntários, e isso de uma forma gratuita, não é? De forma organizada, mas de forma gratuita. No fundo, dão uma hora por semana, 2, conforme. Os outros não. Eles têm um horário de trabalho como qualquer outra instituição. Não é? Irmão Alberto, até agora estivemos a falar da Ordem Hospitaleira, mas agora gostaríamos de saber também um pouco da tua própria história. Como é que descobriste este carisma? De que modo é que ele te fascinou? De tal maneira que encontraste nele, na participação neste carisma, a tua própria vocação para te dedicares toda a vida a encarnar e a difundir este carisma hospitaleiro. É uma longa história. Uma longa história que começou, como eu disse, sou natural de Amarante, Diocese do Porto. Minha vocação surgiu no início do encontro dos combonianos, que vão passando pelas aldeias, não é? Pelas paróquias, fazer encontros, e surgiu alguma coisa aí, depois escrevi-me com correspondência, na altura não havia internet ainda, com os padres combonianos, depois mandaram-me falar com o meu pároco, como é diocesano, que veio para ir para a Diocese do Porto. Tive 5 anos, 6 anos aliás, no Seminário Diocesano do Porto, em Irmezinho, Seminário Menor, desde o 7º até o 12º ano, e depois aconteceu uma coisa importante aí durante as férias do 11º ano, que foi ir até ao Telhal, casa do Telhal com alguns seminaristas, outros jovens, um campo de férias da juventude, que a gente faz na Pastoral Juvenil Vocacional,
campos de férias para as pessoas, rapazes e raparigas, para as pessoas, no fundo, experimentarem o que é a hospitalidade, não é? Dimensão vocacional ou não, nós e as irmãs hospitaleiras. E então, nesse encontro que fomos fazer, eu descobri aí alguma coisa importante que não sabia. Estava no seminário, mas nunca me tinham falado disso. Foi na aula de religião moral, num folheto que apareceu lá, a religião moral provocou um bocado e alguns arriscamos. E fomos desde o Porto até Lisboa, a um hospital psiquiátrico, que a gente ficou assim um bocado a olhar. Até os meus pais não entenderam muito bem para onde é que ele vai, o que é que ele vai fazer, e os outros colegas também, cheios de medo, um evento mental à nossa frente nunca tínhamos visto. Mas, ao chegar lá, tudo mudou, tudo se transformou. Fomos recebidos pelos próprios doentes, estavam já à espera de jovens que chegassem para fazer voluntariado, para estarmos lá. Estive lá durante uma semana e, quando regressei para casa, disse logo, encontrei finalmente aquilo que me faltava, quase como o Pio V dizia, a flor que faltava no jardim. E a mim foi quase, no fundo, aquele clique que me faltava para descobrir mais a minha vocação. Apesar de já estar no seminário, mas achava que me faltava algo mais, não é? Mais prático, digamos assim, estava mais a estudar, e ali, ao estar com os doentes todos os dias, eu e os meus colegas descobrimos alguma coisa diferente. E então, ao voltar para casa, depois voltei para o seminário a fazer o 12º ano, depois com o reitor, com os superiores e tal, ia dizendo, já não estou bem aqui, estou e não estou, porque estou a pensar no outro lado já. Então, todas as férias da Páscoa, depois que aconteciam, eu ia sempre ao Telhal, ou a Barcelos, ia sempre uma casa de saúde dos irmãos São João de Deus para experimentar mais, para tentar descobrir. E no seminário deixaram-me fazer isso, com toda a liberdade, fui fazendo, sobretudo nas férias, fim de semana. E então, cheguei ao final do 12º ano e decidi mesmo, afinal, quero mesmo fazer esta experiência e ir para lá. O reitor ainda me disse, mas faz primeiro o curso aqui, e depois és ordenado, e depois pensas nisso, poderá ser, não é? E disse, não vale a pena porque eu não estou aqui, não é? Estou aqui fisicamente, mas o meu pensamento está sempre no outro lado, uma coisa não está no outro lado, junto às pessoas doentes. Então, sobretudo na psiquiatria, não é? Entusiasmei um bocado por essa realidade, mas estamos noutras realidades também, não é? Aliás, agora eu vou trabalhar até mais com cuidados continuados, que é um bocado diferente, mas o que me entusiasmou mais nessa altura foi isso. Então, acabei por sair do seminário e ir para a Ordem de São João de Deus. Comecei na Casa do Telhal, como postulante, que é a primeira etapa, digamos assim, de irmão São João de Deus. Depois fui para a Espanha, para o noviciado, que na altura era em Espanha, agora neste momento é no Brasil. Depois de lá, do noviciado, voltei para Lisboa para fazer a teologia. Um colega meu que foi comigo também, é agora animador sociocultural, foi outra área, outro é centro social, outro enfermeiro. Pronto, cada um escolhe depois a área que lhe diga mais respeito e que seja necessidades da ordem também. No meu caso concreto, como já estava no seminário, já tinha algumas coisas feitas e como tinha vocação também, de certa forma, sacerdotal, por que não? Era necessário também capelães nos nossos hospitais, na Casa de Saúde, por que não então enverdar por essa área? Fiz a teologia então na Católica em Lisboa e depois de acabar fui para o norte, onde estou agora, para Areias de Vilar, como diácono, preparar-me para a ordenação sacerdotal. Fui ordenado há 10 anos, ali em Areias de Vilar, pelo Dom Jorge Ortiga, na Igreja Paroquial, que é ao lado da nossa Casa de Saúde. Depois voltei para Lisboa, sempre a trabalhar na área da pastoral vocacional e juvenil também, e como capelão, e na área da formação também. Depois estive na Casa do Telhal novamente, mais um tempo, como capelão. Há 2 anos atrás voltei para ser superior da comunidade onde estou agora, não é? O superior que estava lá teve que ir para a África, uma missão em África, então voltei para lá para substituí-lo, e como capelão. Agora tivemos novamente o capítulo provincial, assim chamado, e tem que voltar depois para Lisboa. É nosso sentido de missão, nós estarmos sempre no mesmo sítio e vamos para onde seja necessário, não é? Desta forma. É, no fundo, a minha caminhada, digamos assim, vocacional, como é que foi acontecendo com estas etapas desde o início, de ir respondendo ao chamamento de Deus, não é? Na hospitalidade. Irmão Alberto, a tua própria história vocacional pode, de alguma forma, dizer-nos como é que alguém que queira, que se sinta interpelado com a tua história, com toda a história de São João de Deus e da Ordem Hospitaleira, que características ou que condições é que há de terem quem sentir, de alguma forma, o apelo e se deixarem atraírem pela Ordem de São João de Deus? Antes de mais nada, tem que sentir chamada por Deus, não é? Para alguma realidade desta vida religiosa ou sacerdotal, não é? Sobretudo, no nosso caso, à vida religiosa. E depois que tenha um gosto especial
pelas pessoas mais desfavorecidas, pelos mais pequenos, digamos assim, da sociedade, pelas pessoas mais abandonadas, mais frágeis, não é? E sentir-se ligado à área da saúde e à área social. Naturalmente, quem gostar de se calhar, dar aulas, não é bem o carisma, não é, da hospitalidade nossa, não é? Pode ser para colégio, outras realidades. No nosso caso concreto, alguém que gosta desta área da saúde, que se sinta chamado a esta área da saúde, mas de uma forma diferente, de uma entrega total ao próximo, de entregar a sua vida, dar a sua vida, como é, com a sua história, com a sua realidade, mas entregando-se desta forma a esta realidade humana que nós somos. E daí, depois, claro, entrar em contacto connosco e fazer esta caminhada, pouco a pouco, de identificação, de discernimento, de ir vendo se de facto é por aqui ou não. Porque às vezes pode ser só por voluntarismo, não é? De gostar de ser bom para os outros, de ajudar, que isto é muito fácil, os jovens hoje em dia passam muito por aí, só que depois dar outro passo da entrega e é mais complicado, não é? Então é necessário um grande discernimento de entrega depois. Sim. A doença mental é uma doença que tem ainda hoje muito estigma, é assim, qualquer coisa que perturba facilmente as pessoas, ou doença mental crónica, ou então mesmo qualquer perturbação mesmo superficial. Como é contactar, acolher, cuidar deste tipo de pessoas? Para quem está lá é muito fácil e muito bom e gratificante e não custa nada, digamos assim. Para outras pessoas não, e o estigma ainda continua a ser muito forte, pessoas a ter medo, até a nível de profissionais de saúde, estagiários e assim, que às vezes nunca tiveram contato com esta realidade e às vezes têm receios e medos. Nós temos experiências muito bonitas, por exemplo, com jovens que começam connosco desde os 14, 15 anos a fazer estas atividades de voluntariado e vão caminhando nesta abertura e nesta entrega diária ao doente, por exemplo, sobretudo com dificuldades mentais, tanto deficientes como doentes mentais, que aqui há uma diferença também, e acabam de se habituar e caminhar junto deles e não têm medo e sentem-se muito bem. Mas há outras pessoas, até mais adultas e profissionais de várias áreas, que não é tanto assim. Porque parece que não, é alguém que é diferente, mas é igual a nós também, mas até a nível físico, às vezes tem algumas marcas, infelizmente, que a pessoa fica um bocado logo com receio, com medo, desvia-se um bocado, quando estamos na rua, algum sem-abrigo ou doente mental, até temos medo e tal, que é sempre um mistério, um enigma, não é? Não deixa de ser. Mas, de qualquer forma, quando nos aproximarmos mais dessas pessoas, vemos que não é bem assim. Vemos que, às vezes, são as pessoas mais amigas que nós podemos ter. As pessoas que estive há 10 anos em Barcelos e agora voltei, alguns sabiam muito bem quem eu era, e cá voltou, Padre Alberto voltou, não sei o que, o irmão Alberto, não sei o que, o irmão tal, eles decoram, memorizam e ganham aquela afetividade muito, muito própria destas pessoas, que têm sempre as pessoas que os visitam, que os acolhem, com aquela espontaneidade que deve ser. Quer a nível profissional, quer a nível vocacional, não é? Porque são profissionais, eles também reconhecem, no fundo, que é interessante esta vivência entre uns e outros, não é? No entanto, é sempre um bocado difícil vivenciar quem está habituado com doentes mentais. Não deixa de ser. Como em tudo, é preciso aprender, ter um coração aberto e depois aprender, naturalmente. Também se aprende a cuidar das pessoas nessas circunstâncias. Irmão Alberto, estamos a chegar ao final do nosso programa. Se alguém quiser contactar com os irmãos de São João de Deus, por que número de telefone pode fazer, ou site, ou e-mail, enfim, há uns contactos para que quem nos acompanha possa encontrar ali um cordelinho por onde puxar e saber mais. Basta ir à internet e procurar por Irmão São João de Deus, do São João de Deus, aparece e tem logo tudo. No entanto, temos o nosso site, www.isjd, que é Instituto São João de Deus.pt, e aí aparece toda a informação. Temos também o movimento juvenil, juventudehospitaleira.pt, em que podem procurar, onde estão as atividades, podem inscrever também, ou também a nível pessoal, também comigo, também podem diretamente, Alberto Mendes OH, que é a Ordem Hospitaleira, robotmail.com, também tem aí, ou o telemóvel também, 965232080, portanto, muitas formas, hoje é fácil chegar até nós, ou então dirigir-se a qualquer casa do país onde estamos e procurar-nos. Muito bem. Obrigado pela presença, por este desvendar dos segredos e que também aqueles que nos acompanham acolhamos todos o apelo de São João de Deus, fazei bem a vós mesmos, fazei bem, fazendo bem aos outros.
E, portanto, este apelo que São João de Deus, este grito que São João de Deus fazia nas ruas de Granada, pode ser um apelo que pode ser acolhido também por nós hoje de múltiplas formas e em múltiplos campos. Obrigado por nos ter permitido entrar em sua casa, obrigado pela atenção que presta ao nosso programa e vamos invocar a bênção de Deus sobre si e sobre todos aqueles que nos acompanham neste programa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Fiquem em paz e até ao próximo programa, se Deus quiser.